Na companhia de Elizabeth Bonon, psicanalista, socióloga. Que prazer. Um prazer tê-la aqui no Divã Cultural. Queria que você falasse um pouquinho da temática que você vai abordar aqui nessa primeira jornada de literatura, artes e psicanálise, falando sobre o centenário, né, da Semana e com um foco no feminino, né? Foco no feminino, porque as mulheres na Semana de Arte Moderna, que foi realmente um marco na história da cultura brasileira, né? Ficaram um pouco empalidecidas, a não ser a Anita Malfatti, que em torno dela, que realmente os artistas se reuniram, né? Outras artistas ficaram apagadas. E várias se apresentaram, né? Não só nas artes plásticas, como na dança, como jornalistas. Então eu trago aqui um pouquinho disso e como essas mulheres do modernismo, não só a Anita, como posteriormente com a chegada, né, de Tarsila do Amaral, elas conseguiram mudar tanto a temática para uma temática moderna, brasileira, né? Que há esse misto dos movimentos todos, de todos aqueles ismos que estavam acontecendo na Europa, né? Mas com os tons do Brasil, com a temática brasileira. Com as raízes brasileiras, né? E foi um espírito de época muito produtivo, porque foi o desabrochar de vários talentos femininos, que apesar de não ser fácil, porque havia esse poderio do homem no mundo das artes, mas pelo menos elas conseguiram ter essa expressão em diferentes campos da arte, né? E foi realmente a arte que venceu, porque pelos homens da época, pelos críticos de arte, por todo a própria mídia que aconteceu, elas deveriam ter ficado circunscritas a serem pintoras do lar, que era a moda naquele momento, né? Era uma espécie de complementação dos estudos, de uma boa moça, né? De uma boa educação, realmente aprender, mas jamais se profissionalizar. E elas furaram, né? Esse muro enorme que embarrera muitas vezes até hoje. Sim, e é uma coisa que apesar de no Brasil ter demorado mais, mas a gente viu em várias partes do mundo. Se você for ver, por exemplo, a esposa do Hitchcock, né? Era uma excelente roteirista e ficava apagada. Sempre apagada. A esposa do Pollock, do Jason Pollock, era uma pintora maravilhosa também, durante um tempo apagada como esposa, né? Sim. Aparece uma das artistas da Semana de Arte Moderna, aparece como mulher e irmã de artista. Mas na história, né, da arte moderna, ela é totalmente apagada. É verdade. E é muito bonito a gente rever isso hoje, né? Trazer esse mérito e alertar aquelas pessoas, aquelas mulheres, porque eu vou falar alguma coisa que é do feminino, que não é propriamente da mulher, né? Então, do feminino, como você pode superar essas questões, né? Que a análise olha para isso, a psicanálise, e trabalha exatamente com isso, como blindar-se, né? desse momento tão difícil, que é na hora que a mulher, vamos dizer, assume o poder. Assume o poder. Olha, muito sucesso aqui. Muito obrigada. Na sua explanação e espero ter sempre a sua participação aqui nesse espaço do Divã Cultural. Que bom, fiquei encantada, muito prazer. Obrigado.